Boa noite a todos e a todas. Em nome do povo de Carmo de Minas e suplicando a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão da Câmara Municipal. Leitura da ata. Ata da 42ª reunião da Câmara Municipal de Carmo de Minas, realizada aos 20 dias do mês de novembro de 2017, sob a presidência do senhor vereador Aldo José Junqueira Colli, tendo como secretário o senhor vereador Carlos Roberto Gomes, foi aberta a terceira reunião ordinária do 11º período, às 18h30, com quórum regimental. A ata anterior foi lida e aprovada. Na leitura de correspondência constou o ofício de número 39 de 2017, Câmara Municipal de Seritinga, e o convite do 6º Fórum de Integração Empresa-Escola. No expediente recebido do prefeito constou o ofício de número 258, que apresenta arrazoado, e o ofício de número 259, que faz referência ao requerimento número 45. Ato contínuo. No expediente apresentado pelos vereadores, constou indicação de número 238, de autoria do senhor vereador Cláudio Francisco da Silva, que dispõe sobre canalização de água empoçada. Indicação de número 239, de autoria do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra, que dispõe sobre limpeza no bairro Jardim e Chica. Requerimento de número 57, de autoria do senhor vereador Brás Rocha, que dispõe sobre o poço artesiano no bairro dos Campos. Está em discussão, o senhor vereador autor diz que o requerimento é para fins de esclarecimento perante os questionamentos da população. Findada a discussão e estando em votação, foi notada a sua aprovação por 7 votos a favor. Requerimento de número 58, de autoria do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra, que dispõe sobre informação da obra de captação de água. Findada a discussão, foi notada a sua aprovação por 7 votos a favor. Requerimento de número 59, de autoria do senhor vereador Rony Peterson Correia Guerra, que dispõe sobre análise de água. Estando em discussão, o senhor vereador autor diz que foi feita uma estação para captação de água e depois uma forte chuva, a barragem cedeu, e quanto à análise da água, é para esclarecer a população se a mesma está própria para o consumo. Findada a discussão e estando em votação, foi notada a sua aprovação por 7 votos a favor. Moção de número 35, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento do senhor Américo Gorgulho de Castro, que findado foi notada sua aprovação por unanimidade. Moção de número 36, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento do jovem Gustavo Pereira Barbosa, que findado foi notada sua aprovação por unanimidade. E moção de número 37, de autoria de todos os vereadores, que dispõe sobre voto de pesar pelo falecimento da senhora Vera Dirce Junqueira Pereira, que findado foi notada sua aprovação por unanimidade. Projeto de resolução número 10, de autoria do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, que dispõe sobre diárias para cobertura e despesa de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Carmo de Minas. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito parabeniza os atletas do Karatê. Com o uso da palavra, também parabeniza os atletas do Karatê e aos participantes do campeonato de futebol. Passou-se a ordem do dia, onde constou em primeira discussão o projeto de lei complementar número 12 de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de cargos de vaga e vagas de livre nomeação e exoneração no quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Estando em discussão, o senhor presidente disse que em conversa foi informado que essa função do cargo hoje é desenvolvida por um dos agentes e que com a criação do cargo, os agentes ficarão somente em atendimento. Aumenta o efetivo da rua. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz que está havendo um desencontro de informações. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro pede vista ao projeto. Seguindo em primeira discussão, o projeto de lei número 10 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, que altera a lei número 1807, de 3 de dezembro de 2012, que dispõe sobre fixação do subsídio dos vereadores. Estando em discussão, o senhor presidente ressalta que não vota, só em caso de empate, e diz que o 13º é um direito garantido pela Constituição Federal, lei trabalhista, e lê uma decisão do Supremo Tribunal Federal
e o final do relatório do Tribunal de Contas, e diz que não há que se discutir se paga ou não paga, pois é direito trabalhista. Este é o entendimento e diz não há imoralidade nem ilegalidade. Com o uso da palavra, senhor vereador Rony Peterson Dias discordar do senhor presidente do Tribunal de Contas e do Supremo, pois eis que temos que observar a questão em análise sobre dois aspectos. Primeiro, sob o olhar legal e jurídico propriamente dito, e outro, sob o olhar social. Sob o olhar jurídico, é legal, é que fica instalada a celeuma, que, a meu ver, e vossas excelências hão de convir comigo, que não padece de nenhuma confusão. Entretanto, temos que observar os que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 39, parágrafo 3º, artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 3º. Aplique-se aos servidores ocupantes de cargo público, frisa-se, ocupantes de cargos públicos, o disposto no artigo 7º e o que dispõe o artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, dentre outros. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Sendo assim, os que são ocupantes de cargos eletivos devem obedecer o que dispõe o parágrafo 4º do mesmo artigo. Parágrafo 4º. Um membro de poder ou detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. E agora, como saber diferenciar os agentes políticos de servidores públicos? Nesse sentido, é um entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello em seu livro Curso de Direito Administrativo. 30. Agentes políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, o esquema fundamental do poder. Daí que se constituem nos formadores da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o presidente da República, os governadores, prefeito e respectivos vices, os auxiliares imediatos dos chefes do poder executivo, dos poderes executivos, isto é, ministros e secretários das diversas pastas, bem como os senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. Os vínculos que tais agentes entretêm com o Estado não é de natureza profissional, mas de natureza política. Exercem no público. Vale dizer, o que os qualifica para o exercício das correspondentes funções não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros das cívitas e, por isso, candidatos possíveis à condução dos destinos da sociedade. Servidores públicos são os que entretêm com o Estado e com as pessoas de direito público da administração indireta relação de trabalho de natureza profissional e caráter não eventual sob vínculo de dependência. E qual a definição de trabalhador empregado, segundo a CLT, em seu artigo 3º? Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Os servidores públicos, como por exemplo, possuem vínculo de natureza profissional e não eventual. Já os agentes políticos, que somos,
temos um vínculo meramente de natureza política e eventual, por um período de 4 anos, mesmo sendo que tema já tenha sido declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 650.898, oriundo do Rio Grande do Sul. Devemos ter em mente que os ministros são seres humanos e são passíveis de cometer equívocos, pois já vimos em tantos outros casos noticiados pela mídia nacional que tais ministros não decidiram da forma correta. Este que declarou a constitucionalidade é um deles. Porém, temos que estar de alguma forma minimizando os efeitos de tais decisões, para que o povo não seja o maior prejudicado em toda essa discussão. E falando nisso, o outro ponto que devemos observar é sobre a questão social, como dito no início da minha fala. Se colocarmos na ponta do lápis o que isso significa aos cofres públicos, teremos o seguinte cenário. Nesta casa, estamos em 9 vereadores, com salário bruto de R$ 3.244,45. Se formos somar o que isto é ao final de cada ano, teremos um montante de R$ 29.200,05. E ao final de 4 anos, teremos um valor de R$ 116.800,20. Levando em consideração a informação da Secretaria de Saúde que o ultrassom, ressonância, tomografia, que hoje em dia não falta mais, estão dentro dos pedidos mais frequentes e que o valor da tomografia, salvo melhor juízo, está em torno de R$ 480. Teríamos total de 243 pessoas beneficiadas se esse valor fosse devidamente empregado nesse aludido exame. E sem falar em outras possibilidades de que esse valor poderia ser empregado dentro do próprio município, sendo revertido este valor em favor da própria população carmense. E terminando, diz que já se notou que seu voto é de acordo com o nobre vereador Marcelo Dias de Castro, pois compartilha do mesmo entendimento, que não é porque o Supremo tem essa decisão que devem seguir. Se seguir tudo que está escrito lá em cima, o cenário vai continuar sendo o mesmo. Temos que mudar a nossa realidade e começar aqui no nosso município, que é para terminar, deixa um pensamento para os nobres vereadores que há muito já vinha dito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que, antes de mais nada, gostaria de agradecer os presentes, porque é só através da manifestação popular é que se pode mudar o país e a mudança começa na nossa cidade. E nada mais justo do que exercer o direito de cidadania. Diz discordar do senhor presidente, pois a Câmara é uma casa de embates que exerce democracia. Diz que há decisão do Supremo e é verdade, porém não está sendo discutido legalidade, e sim moralidade. A decisão também não foi unânime, e lê um trecho de autoria do ministro Celso de Mello e questiona o senhor presidente que, quando ele diz ser direito trabalhista, se eles trabalham 8 horas por dia, 40 horas semanais, igual aos trabalhadores comuns, diz achar que não, e no seu humilde modo de pensar, são agentes políticos, estão acima de tudo para servir a população. Infelizmente, tem pessoas que entram na política pensando que é emprego, meio de vida, e graças a Deus, desde o mandato passado, mantém a mesma conduta e anda de cabeça erguida, pois abre mão de todos os seus direitos, pois acima de tudo está aqui para servir a população. E olhemos como está a situação do país, um caos, saúde, segurança e educação. O povo está cansado e, portanto, é hora de ter desprendimento e unir prefeito, vice e Câmara. E como o senhor vereador Rony disse, a situação está difícil e diz a todos os presentes e ouvintes que, não pegando o 13º, férias, viajando somente de 4 em 4 meses, você faz uma economia de R$100 mil no ano, e quanto isso pode ajudar em outras áreas. Senhor presidente, pede ao nobre vereador que se atenha ao projeto.
O senhor vereador Marcelo diz que tem que fazer uma comparação, pois a PAI está em situação difícil e assistência social, que o próprio presidente está comprometido em ajudar e diz não ser hora. E antes de mais nada, devemos pensar no povo, pois foram eleitos por eles. Sem demagogia, pois o povo votou e confiou. Infelizmente, acha que estão dando as costas para o povo, e nem tudo que é legal é moral. Pois se amanhã criar 14º e 15º, senhores vereadores vão querer pegar. Com o uso da palavra, senhor vereador Carlos Eduardo deixa relatado que o projeto passou pela comissão e seu parecer foi favorável. Que o projeto entrasse em votação e, falando em economia, diz que foi o vereador que menos gastou até hoje. Com o uso da palavra, senhor vereador Marcos Rogério lê novamente o projeto e esclarece que o teor do projeto não é a legalidade, e sim a faculdade de receber ou não, e diz que não precisa de um projeto que lhe dê essa faculdade, pois se não quiser, é só deixar por escrito na secretaria, pois o direito não está em questão. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que talvez o senhor vereador Marcos não tenha entendido a redação, pois já diz que está facultando. E como foi dito, não está sendo discutido se é legal ou não, pois sabemos da decisão do Supremo, pela legalidade. O senhor vereador Marcos diz que não sabe por que entrar com esse projeto com a faculdade. E o senhor Marcelo diz que ele deveria saber que qualquer vereador pode entrar com esse projeto, pois não está ferindo a Constituição, pois não está falando que é inconstitucional, e entrou com o projeto para efeito de publicidade, pois os vereadores recebem e ninguém fica sabendo. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério de Paula diz não estar contra o vereador Marcelo Dias, e nem contra o projeto, porém, para ele, não há necessidade de uma lei para apontar se ele deve ou não receber, e o direito de todos se mantém preservado. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz que o senhor vereador Marcelo Dias não entrou com o projeto restringindo o direito de receber o 13º, pois poderia sofrer uma ação direta de inconstitucionalidade. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcos Rogério diz que não aceita uma lei facultar o que já é facultativo. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias pede para o senhor vereador Marcos Rogério não dizer isso, pois é um direito que lhe assiste entrar com o projeto, e está insistindo em uma coisa que não existe. Com o uso da palavra, o senhor vereador Brás Rocha diz respeitar as opiniões, mas o projeto já é facultativo, e com o parecer do advogado da Câmara pela inconstitucionalidade do projeto, e pelo parecer do senhor Cláudio da VEMAG, pela não necessidade da apresentação. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias confirma o parecer do advogado da Câmara e diz discordar, e quanto ao parecer da VEMAG, ele diz desnecessário, mas disse que poderia entrar normalmente e nenhuma comissão está submissa ao parecer jurídico. Necessita de embasamento e deu parecer legal. Com o uso da palavra, o senhor vereador Carlos Roberto Gomes diz não querer tecer comentários a respeito do projeto, porém ouviu uma fala dizendo que o vereador trabalha 1 hora e diz que trabalha 24 horas, pois tem dia que 2 horas da manhã batem em sua porta pedindo para trazer em um hospital ou coisa parecida, e questiona se isso não é trabalho. Diz que pode até não ser o seu trabalho, mas é trabalho. Diz ainda que não é à toa que já está no seu 4º mandato, e que se tiver alguém melhor que se candidate. Com o uso da palavra, o senhor vereador Rony Peterson diz respeitar a posição do nobre vereador Carlos, mas diz que o mesmo está fazendo um serviço público, que é de responsabilidade do hospital, e se por acaso alguém vem a óbito dentro do seu veículo, pode responder processo judicial. Estando em votação nominal, senhor vereador Rony Peterson vota a favor, senhor vereador Carlos Eduardo vota a favor, senhor vereador Marcos Rogério de Paula vota contra, senhor vereador Carlos Roberto Gomes vota contra, senhor vereador Brás Rocha vota contra, senhor vereador Cláudio vota contra e o senhor vereador André vota contra. Projeto rejeitado.
Em primeira discussão, projeto de lei número 11 de 2017, de autoria do senhor vereador Marcelo Dias de Castro, que altera a lei número 1808, de 3 de dezembro de 2012, que dispõe sobre fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito. Findada a discussão, foi notada sua rejeição por 4 votos contra. O senhor vereador Cláudio não estava presente no plenário. Em primeira discussão, o projeto de emenda à lei orgânica número 3, de autoria dos senhores vereadores Marcelo Dias de Castro, Rony Pérez Corrêa Guerra e Carlos Eduardo Franqueira de Brito, que altera o inciso 2 do artigo 61 da lei orgânica e da outras providências. Estando em discussão, o senhor presidente diz que há poucos dias foi aprovado o contrário do que está nesse projeto, por unanimidade e baseado em curso ministrado e aconselhado para que o presidente vote em quórum que exige 2 terços e várias câmaras já sancionam a lei, pois é justo que o presidente vote em fazer uma lei diferentemente do que foi aprovado não tem sentido, porém é um direito que assiste e o projeto está em discussão. Com o uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Dias de Castro diz que é verdade que todos votaram, só que antes do senhor presidente assumir a presidência, o senhor vereador Marcelo questionou se o mesmo iria exercer com isenção e imparcialidade e que iria expor os projetos polêmicos. E no tocante ao projeto em questão, pediu aos nobres, Rony e Carlos Eduardo, que olhassem, pois estava sem tempo. E o senhor presidente não expôs o conteúdo, por ser o tivesse feito, iria atinar e está com decisão da Câmara dos Deputados que o presidente não vota, pois exerce função de juiz, de imparcialidade, isenção, e olha que se tratava do Eduardo Cunha, que é liso igual quiabo, e no nosso regimento diz que o presidente só votava em 3 situações: nas eleições da mesa diretora, em caso de empate nas votações em plenário e nas votações secretas. Diz que os senhores vereadores entraram com projetos justamente é única e exclusivamente para beneficiar o senhor prefeito Yuri, pois por muita coincidência, após aprovada a prestação de contas do senhor prefeito, chegou. Mais uma vez, o mesmo está colocando o dedo nesta casa e contando com a maioria em todas as votações desta casa. E não precisa dos senhores Marcelo, Rony e Carlos Eduardo. Diz que mais uma vez houve uma manobra e ainda questionou o senhor presidente sobre os votos acerca das matérias e mesmo assim não foi concordado. Então é claro que foi manobra para beneficiar o senhor prefeito Yuri. Estando em votação, o projeto foi rejeitado por 6 votos contra. Nada havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente sessão com a presença dos seguintes vereadores: Alves José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva, Marcelo Dias de Castro, Marcos Rogério de Paulo, Rony Pérez Corrêa Guerra. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, em 20 de novembro de 2017. A ata está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura de correspondências, convite da AVEMAG. A AVEMAG convida os senhores vereadores para a 98ª reunião ordinária da AVEMAG a realizar-se no dia 1º de dezembro, na cidade de Seritinga. Reunião obedecerá a seguinte pauta: 8 horas, abertura. 9 horas, palestra. Aspectos relevantes da execução orçamentária no ativo municipal. Palestrante, conselheiro Maurinho José Torres Duarte, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu já não vou manifestar que eu gostaria de ir e queria saber se tem mais algum vereador que se dispõe a ir. Aí depois vocês, por favor, estudem aí, mas eu quero ir. Quem do Tribunal de Contas que está indo? O vice-presidente. Seritinga. Quantos quilômetros que dá daqui?
Expediente recebido do prefeito, ofício 263 de 2017. Senhor presidente, cumprimentando muito cordialmente e dando atendimento às necessidades de recurso humano para o bom andamento das atividades do Programa Pactuado Integrada, Epidemiologia e Controle de Doenças, encaminho em anexo projeto de lei complementar número 14/2017 para análise e aprovação dessa ilustrada casa, contando com todo o apoio dos nobres edis quanto à aprovação da matéria o mais breve possível, valendo ainda acrescentar que as despesas com referido cargo será coberta por conta de recursos advindo do governo da União. Ao que nos reserva para o momento, subscrevo com protesto de consideração de estima, atenciosamente, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Projeto de lei número 14/2017, dispõe sobre criação de cargo. A Câmara Municipal de Carmo de Minas aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o cargo de agente de combate à dengue com uma vaga que será preenchida por contratação enquanto durar o Programa Pactuado Integrado, Epidemiologia e Controle de Doenças, com vencimentos no valor de R$ 1.014 por mês, com as atribuições e peculiaridades constantes no anexo 1º. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de publicação. Prefeitura Municipal de Carmo de Minas, 27 de novembro de 2017, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal, Dimas Ferreira de Oliveira, secretário administrativo. Anexo 1, descrição do cargo. O titular do cargo será basicamente responsável pelo acompanhamento do programa de pactuação e programada integrada, epidemiologia e controle de doenças. Atribuições típicas: acompanhar as atividades da equipe, desenvolver atividades no combate ao mosquito transmissor da dengue, fazer visitas domiciliares, promover palestras juntamente com a equipe. Requisitos para preenchimento: ter conhecimento das atividades a serem desenvolvidas, possuir o 1º grau completo, desenvolver bem suas atividades. Carga horária, 40 horas semanais. Ofício 264. Ofício número 264/2017. Senhor presidente, cumprimentando muito cordialmente, considerando o recebimento do expediente em referência, solicita a prorrogação de prazo para apresentação das informações até o dia 29 de novembro do corrente ano. Ao que nos reserva para o momento, subscrevo com protesto de consideração de estima, apresentando agradecimentos pela atenção. Atenciosamente, Yuri Vaz de Oliveira, prefeito municipal. Esse requerimento faz alusão, solicitação faz alusão ao requerimento 55, de autoria do vereador Carlos Eduardo. Expediente apresentado pelos vereadores, indicação 240, do senhor vereador André Luiz Ribeiro. Indicação número 240/2017. O senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente concerne parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 135, artigo 171 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. A necessidade de instalar um semáforo no cruzamento da rua Maria Franqueira com a Avenida Francisco Dias de Castro. Justificativa. O objetivo da presente indicação é organizar o trânsito no local a fim de oferecer mais segurança e evitar a ocorrência de acidentes. Plenário, vereador Carlos Guerra, 27 de novembro de 2017, André Luiz Ribeiro, vereador. Tem a palavra. Presidente, boa noite aos novos vereadores, boa noite aos amigos ouvintes pela Rádio Sintonia, quem nos acompanha pela internet, o público presente, obrigado pela presença do público. Senhor presidente, a indicação já está se falando por si própria, né, senhor presidente? Há necessidade e na segunda-feira passada o deputado Elton Freitas esteve aí, eu fiz um ofício encaminhando e entregando em mãos, e eles estão fazendo estudo para que essa solução seja tomada. E disse ele que vão falar com o senhor presidente, sobre a engenharia lá, que quando for instalar o semáforo, esteja já pronto a ligação do asfalto com a rua, para que melhore o piso lá e que traga segurança para o nosso município, para o nosso povo, senhor presidente. Eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. Eu agradeço, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Então, como está relacionado aquele cruzamento e eu venho cobrando muito para que a gente arrume aquele asfalto, eu estou falando insistentemente, eu gostaria de assinar com o nobre vereador, se permitir. Eu agradeço a parceria na assinatura. Pela ordem, senhor presidente. Eu também gostaria de estar assinando com o nobre colega aí, se assim me permitir. Obrigado. Senhor presidente,
pela importância dessa indicação, gostaria de ter autorização do senhor vereador André, para estar assinando também com ele. Autorização dada, senhor presidente. Eu também, com a autorização do vereador, já assinei aqui. Obrigado aí pela participação. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público presente. Também gostaria de assinar essa indicação que é de suma importância para o nosso município e que, com certeza, todos os vereadores já receberam alguma reclamação no que concerne a esse cruzamento. Eu agradeço. Obrigado. A parceria, vereador. Indicação 241 dos senhores vereadores Carlos Eduardo, Álvaro Brás, Carlos Roberto, Cláudio e Marcos Rogério. Indicação 241/2017. Indicam a viabilidade de criação de cargos temporários de agente de combate à dengue. Justificativa. Considerando que já foram encontrados focos do mosquito da dengue em nosso município, os cargos ora a serem criados serão apenas para combater o mosquito da dengue em seu período de reprodução, a fim de evitar a proliferação dos mosquitos e evitar possíveis contaminação da população. Plenário, vereadores Carlos Guerra, 27 de novembro de 2017, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Álvaro José Junqueira Colli, Brás Rocha, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva e Marcos Rogério de Paula. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu fiz essa indicação e coloquei o nome dos vereadores. Foi aquele contato que a gente teve em Brasília com o nosso secretário de Saúde e falou que tinha a possibilidade de criar alguns cargos, e principalmente nesse momento que a gente vê que a dengue, às vezes a gente fica muito atento, o pessoal fica muito ligado, ele falou que teria possibilidade de criar alguns cargos. Aí a gente pode até ver depois como que vai ser feito, se é através de processo seletivo ou coisa assim, mas eu acho que é de grande valia no momento que a gente está e que o país, o pessoal está precisando de emprego, está correndo atrás. Eu acho que é uma forma de ajudar as famílias em Carmo de Minas e até de controlar os focos de mosquito da dengue, que a gente sabe que já foi encontrado, mesmo eu acho que sem registro, se eu não estou enganado, sem notificação, mas deixa a indicação em nome de nós vereadores que tivemos contato com ele lá. E como ele disse, contrataria bastante gente para fazer tipo um mutirão e para chamar a atenção mesmo da população, que sempre quando tem mais gente envolvida, as pessoas prestam mais atenção e tomam mais cuidado, indicação número 242 do senhor vereador Carlos Eduardo Franqueira de Brito. Indicação 242/2017. Indica a necessidade de realizar campanhas, debate e palestras nas escolas sobre a prevenção do suicídio. Justificativa. Devido aos últimos acontecimentos envolvendo principalmente jovens e pelo assunto ser considerado um tabu, necessário abordar o assunto para desmitificá-lo a fim de evitar que novos suicídios aconteçam. Plenário, vereadores Carlos Guerra, 27 de novembro de 2017, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, vereador. A palavra. Senhor presidente, eu tinha vontade de fazer essa indicação um tempo atrás, mas eu fiquei com receio de tocar nesse assunto, que é um assunto muito delicado. E às vezes a gente começa a falar muito e acaba que coloca fogo na situação. Então, eu acho que tem que ser pessoas que saibam falar do assunto, que possam estar em contato com os nossos jovens. Então, a semana passada, se eu não estou enganado, teve um psiquiatra que fala muito de ansiedade, depressão, Augusto Cury, que teve aqui na cidade de Itajubá. E eu expressei a minha vontade de trazer um desses palestrantes, Augusto Cury, o Cortella, Leandro Carnal, que são pessoas que têm bagagem e sabem falar sobre o tema. É lógico que a gente tem muita gente capacitada na região, mas eu acho interessante a gente tentar entrar em contato até com as outras cidades para a gente estar podendo discutir sobre o assunto. Então, eu vi a indicação do vereador de São Lourenço, que abriu, falando sobre a possibilidade de colocar psiquiatras e psicólogos, reforçando essas atividades nas escolas do município de São Lourenço. Então, eu achei válido trazer isso para Carmo de Minas e fazer essa indicação para o Executivo. Talvez os nossos psicólogos pudessem estar passando as escolas e estar em contato direto com os nossos alunos para poder sentir um pouquinho a situação e o momento que a gente está vivendo hoje. Então, fica aí a minha indicação. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de dar autorização do vereador para estar assinando com o senhor vereador essa sua indicação.
Eu também gostaria, vereador, até já tomei a liberdade de assinar aqui com a permissão, porque eu acho que é um assunto que está bastante presente na nossa sociedade e precisa de um especialista para estar conversando aí, fazer uma reunião nas escolas, como teve esses dias também com o nosso querido pároco aqui que fez, e foi bonito, né? Onde os jovens se abraçaram, tudo. Então, é muito válido essa indicação e gostaria de assinar com Vossa Excelência. Pela ordem, presidente, também gostaria da autorização do vereador. Pela ordem, senhor presidente. É um assunto bastante polêmico. Eu acho que nessa semana passada também eu ia enterrar, mas eu retirei. É bastante preocupante, mas eu tive a curiosidade que fala de conversar com 2 psiquiatras e um padre. Eu fiquei no meio do caminho. A intenção de Vossa Excelência, eu tenho certeza disso, é a melhor possível. Eu também achava que eu acho que tinha que fazer um esforço conjunto, padre, pastores, psicólogos, diretor de escola, enfim, para a gente detectar e começar a trabalhar esses jovens. Mas os 2 psiquiatras foram bastante enfáticos. Eles falaram para mim: olha, Marcelo, é um assunto polêmico. Eles acham que eu acho que vai dar muita evidência nisso aí. E eles podem até, isso pode até vir a piorar até. O povo, nossa, eles estão dando muita importância por o suicídio. Isso aí eu acho que é uma faca de 2 gumes. Eu também entendia isso. E eu fiquei até assustado de um padre, a mesma coisa. Ele falou: olha, eu acho que nós, é lógico, os pais, a gente tem que ser, antes de ser pai, de ser também mãe, eu acho que a gente tem que sentar com os filhos, que a base disso tudo é o quê? O diálogo. A gente tem que ser amigo. E hoje, infelizmente, não que seja a razão principal, mas é um dos fatores, sim, que hoje a gente só pensa em que trabalhar, correr, a gente não tem tempo para nada. Então, eu acho que é um assunto bastante polêmico, e esse padre me falou o seguinte: eu não vou falar em morte, eu vou falar em vida, em amor. Pela ordem, senhor presidente. Não, realmente, por isso que eu acho interessante a gente estar debatendo com alguns especialistas, não abrir o peito e falar sobre isso. Isso aí tem um nome do efeito que causa isso, que na década de 70 aconteceu isso nos Estados Unidos, se eu não estou enganado, suicídios em massa, justamente pela imprensa divulgar muito. E justamente é esse o meu cuidado. Então, reforçar as atividades dos psicólogos, talvez não seja expor o assunto para todo mundo, mas ele estar em contato com os nossos jovens e sentir como que está essa juventude nossa, porque às vezes é coisa que não acontece, às vezes eles não estão muito presentes, os psicólogos estão atendendo muito nas clínicas, nos consultórios, e isso estou falando no âmbito público, para a gente tentar direcionar isso aí um pouquinho, para eles sentirem como é que está. E na possibilidade também de trazer palestras com especialistas que vão saber lidar com o assunto. Certo. Indicação 243, do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Indicação 243/2017. Indica a necessidade de colocar uma boca de lobo na parte de cima da rua Irene Rangel de Andrade, bem como fazer a rede de água pluvial com bueiro. Justificativo. Tal indicação se faz necessário, pois, com as fortes chuvas e enxurradas, acabam soltando os bloquetes. Plenário vereador Carlos Guerra, 27 de novembro de 2017. Marcelo Dias de Castro, vereador. Tem a palavra. Senhor presidente, esse assunto já vem se arrastando já há uns bons anos, até Vossa Excelência sabe bem disso, que nesse mandato passado,
O senhor parece que esteve lá comigo umas 2 vezes, então o senhor sabe muito disso. Eu sei que não é de uma hora para outra. Os problemas do nosso município são muitos, mas aquilo que eu sempre falei, a gente tem que priorizar. E é uma rua ali que eles vêm sofrendo muito, e há já um bom tempo. Acontece que aquilo ali, parece que eles colocaram os boquetes, assentaram bem, mas com a chuva, porque aquilo ali é um morro, e desce muita água ali daquela serra. Não adianta nada. A água vem com muita força e tira esses boquetes. Então, o que tem que fazer ali? Tem que tirar aquele calçamento, tira tudo. Tem que colocar uma boca de lobo lá em cima para canalizar essa água até ali na casa do Paulinho ali, a Videaceiro. Parece que lá em cima, até na casa do Paulinho, não existe rede. Então, eu não sei se é mais ou menos 15 metros, mas 20 metros, é mais ou menos isso. Tem que colocar uma boca de lobo lá em cima, fazer uma rede de mais ou menos 15 metros, mais 20 metros, e, lógico, colocar bueiro. E depois, mas tem que calçar, porque aquilo ali, várias vezes, eles já tiraram já aquele boquete, mas vem aquela chuva forte, não adianta. Pode arrumar 10 vezes. Se não fizer isso, o serviço, o barato fica caro. Obrigado. Indicação 244, também do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Indicação de número 244. Senhor vereador que abaixo subscreve, notadamente que concerne o parágrafo 2º, inciso 1 do artigo 135 e artigo 171 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: a necessidade do caminhão de lixo adentrar a rua Salvatino Borges a fim de realizar a coleta de lixo. Justificativa: tal indicação se faz necessária, pois os moradores estão reclamando que a coleta de lixo não está sendo realizada a contento. Plenário, vereador Zé Carlos Guerra, 27 de novembro de 2017, Marcelo Dias de Castro, vereador. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Então, eu tive com vários moradores ali daquela rua, e eles estão assim, reclamando bastante que o caminhão de lixo não entra lá. E eu sei que aquela rua, mas tem como virar. Não é uma rua ali estreita. Parece que antes, acho que bem antes, parece que não estava. Não sei por qual o motivo que agora eles não entram. E parece que fica até uns 2 dias, uns 3 dias, sem passar ali naquela rua. Isso eu acho que não, porque ele não entra lá, mas quer dizer, ele passa ali. Parece que tem um latão ali de lixo. Segundo eles, parece que nem esse lixo que está ali eles não pegam. Então, gostaria de comunicar o responsável, né, por essa área, para que olhe isso com atenção, chama, né, o motorista, vê, porque são cidadãos, eles pagam os seus impostos, então eu acho que é o mínimo que tem que fazer é entrar lá, não é uma coisa muito longe. E o outro assunto, eu até me escrevi ali, mas já que eu estou falando já em caminhão de lixo, um morador ali daquela rua, João Coelho, chama Luiz Carlos, apelido até pescoço, na Rua João
Coelho, parece que foi sexta-feira, ele me ligou por volta de 6h30. Parece que o caminhão que foi de lixo passou e a sacolinha parece que rebentou, cheio de fezes, e justamente caiu de frente para a casa dele. Parece que foi até o Camilo, e ele pediu uma para o Camilo, porque eu acho que no jogar, parece que eu acho que arrebentou e caiu justamente em frente ali à casa dele. E ele me ligou, eu fiz questão de ir lá, cheio de varejeira, aquele mau cheiro, enfim. Eu lido bem com todos eles, mas eu acho que aqui é função nossa, a gente tem que falar, né, acho que alguma coisa, alertar, para que eles ou ele não faça mais isso, porque aí parece que esse Luiz Carlos, ele esteve lá embaixo, parece que ele ia fazer um BO contra a prefeitura, mas parece que ele não fez, veio, mas estava indignado, deu uma ligadinha para o senhor Matias, gerente de obras, e imediatamente parece que o Matias deu uma ligadinha para a Azeitona, que teve que sair da sua casa para ir lá e para retirar isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso para que não ocorra mais isso. E gostaria também que o Matias pudesse ver com eles estão queixando muito, não nessa rua só, aqui eles estão ajuntando essas sacolas, 15 sacolas, 20, 30, em uma casa só. Acho que o povo está chiando, inclusive nessa casa mesmo, acho que eles amontoaram e nele jogar, parece que me arrebentou. Então eu acho assim, pega cada sacola em cada casa. Eu acho que não tem isso que amontoar, não, para evitar esse tipo de problema. Obrigado. Requerimento número 6. Só uma correção, não é Rua João Coelho, é Rua Visconde do Rio Branco. Obrigado. Requerimento número 60, dos senhores vereadores Marcos, Álvaro, André, Brás, Carlos Eduardo, Carlos Roberto e Cláudio. Requerimento número 60/2017. Senhores vereadores que abaixo subscrevem, após a tramitação regimental, requerem de Vossa Excelência que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o presente requerimento, solicitando as seguintes informações. Cópia de todos os decretos e portarias expedidos pelo Executivo Municipal no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, que faz menção ao pagamento de reajuste de diárias. 2. Cópia do relatório de viagens do prefeito, vice-prefeito, gerente de departamentos, gerente de serviço, chefe de gabinete e assessores diretos do gabinete no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, bem como cópia dos documentos referentes ao reembolso de combustível de cada viagem. Plenário, vereadores Casguer, 27 de novembro de 2017, Marcos Rogério de Paula, Álvaro José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, tendo em vista que está tramitando nessa casa um projeto a respeito das diárias e vai entrar em votação, é para efeito assim, de uma comparação e chegar também a algum consenso de uma necessidade. Então, a gente está entrando com esse requerimento para ter as informações necessárias e, tão logo chegue, a gente poder dar andamento ao projeto que está tramitando. Obrigado. O projeto passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. O requerimento está aprovado.
Requerimento número 61, dos senhores vereadores Marcos, Álvaro, André, Brás, Carlos Eduardo, Carlos Roberto e Cláudio. Requerimento número 61/2017. Solicitam as seguintes informações: documentos contábeis assinados pelo responsável sobre a receita referente ao custeio da iluminação pública, bem como os documentos que comprovam a aplicação de tais recursos no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Plenário, vereadores Casguer, 27 de novembro de 2017, Marcos Rogério de Paula, Álvaro José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva. O requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de dar umas 2 palavras, visto que quando foi aumentado essa taxa de iluminação pública, isso foi em 2015. Então nós tivemos 2 ou 3 reuniões com o senhor Gui Junqueira nessa casa, e ele deixou bem claro para os vereadores na época que a CEMIG estava deixando de estar prestando serviço no município pela iluminação pública. Então, o município teria que assumir esses trabalhos que a CEMIG fazia, e o município ia ter que fazer esses trabalhos. E convenceu a Câmara, na época, a votar um aumento. Então, o motivo de eu ter assinado esse requerimento seria para ter essas receitas desde aquela época, né, porque no projeto está que essas receitas seriam usadas para pagar o custeio da iluminação pública e direcionado à iluminação pública. Então, assinei esse requerimento também, para que suba essa casa realmente as despesas, se elas foi gasta e se estão sendo gastas realmente com iluminação pública. Entendeu? Certo. O requerimento passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 62, dos senhores vereadores Marcos, Álvaro, André, Brás, Carlos Eduardo, Carlos Roberto e Cláudio. Requerimento número 62/2017. Solicitam as seguintes informações. 1. Cópia do contrato com a empresa responsável pela realização do rodeio realizado em 2014. 2. Cópia das notas fiscais e respectivas notas de empenho que comprovem o pagamento pelo serviço acima mencionado. 3. Informar se o show pirotécnico foi realizado na ocasião do 10º rodeio festival. Caso negativo, informar o motivo e quais as providências que foram tomadas. Plenário, vereadores Casguer, 27 de novembro de 2017. Marcos Rogério de Paula, Álvaro José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Brás Rocha, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva. O requerimento está em discussão. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 63, dos senhores vereadores Brás, Álvaro, André, Carlos Eduardo, Carlos Roberto, Cláudio e Marcos Rogério. Requerimento número 63/2017. Solicitam as seguintes informações. 1. Houve aprovação por parte da Prefeitura Municipal para a realização da obra de construção que está sendo realizada entre os quilômetros 1 e 2 da MG 347? Caso afirmativo, informar quem foi responsável pela autorização. 2. Informar se há um estudo por parte da Prefeitura sobre a construção na citada área. Plenário, vereadores Casguer, 27 de novembro de 2017, Brás Rocha, Álvaro José Junqueira Colli, André Luiz Ribeiro, Carlos Eduardo Franqueira de Brito, Carlos Roberto Gomes, Cláudio Francisco da Silva, Marcos Rogério de Paula. Requerimento está em discussão. Pela ordem, senhor. Tem a palavra. Presidente. Então, eu queria comentar, na verdade, todos eles que eu assinei aqui, se o senhor me permite, claro. Fazer um comentário, porque eu estou exercendo o meu dever de fiscalizador. Então, a gente analisa, vai num setor, vai no outro, a gente escuta ali, então eu só estou apenas exercendo o meu dever. Muito obrigado. Passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Pronunciamento de vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa noite. Marcos Rogério de Paula, o assunto é lei do 13º. Tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que está nos assistindo aí pelo Facebook, pessoal que vai nos ouvir hoje e amanhã pela Rádio Sintonia, boa noite desse vereador.
Hoje, senhor presidente, eu tomo a liberdade de ser o mais correto possível dentro dessa casa, o mais formal. E qual é a formalidade? Embora não seja usado na íntegra das nossas reuniões, mas a formalidade é que seja usado a tribuna no expediente apresentado pelos vereadores. E hoje eu uso essa tribuna, primeiramente, prestando uma homenagem a um garoto de 15 anos, completa hoje esses 15 anos, no qual me orgulho muito, e é por ele que eu vivo, que é meu filho, completando hoje 15 anos. E esse pronunciamento eu quero homenagear o meu filho. Durante essa semana tumultuada pelo fato da votação de um projeto da semana passada, eu creio que não só eu, mas eu acho que todos os vereadores que votaram contra o projeto, votaram contra o projeto, todos eles foram constantemente humilhados por alguns indivíduos que não me cabe aqui julgar nem a seriedade, nem a idoneidade de cada um. Pois eu acho que você discordar, você protestar, você até mesmo se sentir, sei lá, prejudicado pelos nossos atos aqui, isso é normal, desde que não haja ofensa à pessoa. E quanto a essas ofensas, seja pessoalmente, seja escrita e seja publicada, nós já entramos, por exemplo, já estamos correndo atrás, através, depois de fazer o print do Facebook, e aqueles que a gente vê ofensa às nossas, não ao vereador, não ao nosso cargo, mas a pessoa do vereador Braz, a pessoa do vereador Álvaro, nós fomos, muitas das vezes, além de ser pelas redes sociais, eu, não sei os senhores, mas eu fui chamado de vagabundo. Eu ouvi essa palavra. E eu trabalho desde os 10 anos de idade. E vagabundo para mim é quem não trabalha. Eu ouvi a palavra bandido. Bandido tem que ter, no mínimo, um processo na justiça. E eu não o tenho. Pilantra, sem vergonha, ladrão, chefe de quadrilha, vice-chefe de quadrilha. Esses foram alguns adjetivos que foram conferidos à minha pessoa. Então, eu quero aqui, não quero falar que eu sou santo, que eu sou melhor que ninguém. O que eu quero é demonstrar para a população que o que foi votado aqui, gente, não foi a favor do 13º. Eu só estou usando essa tribuna mais uma vez, porque quando eu manifestei, quando eu mostrei, quando eu falei, quando estava todo mundo aqui, e toda aquela plateia, aquele tanto de gente, todos exaltantes, e todos vieram aqui com o pensamento de que nós estávamos votando para criar o 13º. Pois foi essa a impressão que causou na população quando o carro de som na rua disse: vamos dizer não ao 13º. Né? Vamos dizer não ao 13º. E como que nós iríamos e vamos dizer não ao 13º se já foi dito sim a esse 13º há tempos atrás? E eu vou ler para os senhores, eu faço questão de ler. É
da Lei Complementar número 1834, de 17 de dezembro de 2013, que tem a seguinte redação: a Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Prefeito municipal da época, que era o senhor Guy Junqueira Vilela, que era o então prefeito quando foi feita essa lei. Então está aqui no seu artigo 1º, o artigo 4º da lei número 1808, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Os agentes políticos de que trata os artigos 1 e 2 dessa lei perceberão, ou seja, receberão o 13º subsídio a ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de suas atividades no ano. É a lei. Parágrafo único. É vedado o acrescimento de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme o artigo 39, inciso 4 da Constituição Federal. Artigo 2º. Prestem atenção, senhores, para o artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, ela entrou dia 3 de setembro de 2000. Ela foi aprovada dia 17 de dezembro de 2013. Mas prestem atenção no artigo 2º, se atentem a ele. Artigo 2º desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Ou seja, essa lei foi aprovada, senhores, dia 17 de dezembro, há 3 dias do suposto pagamento do 13º. E para que se tivesse direito a receber esse 13º em 2013, teria que retroagir essa lei. E foi feito. Foi retroagida com seus efeitos surtindo a partir de 1º de janeiro de 2013. Guy Junqueira Vilela, prefeito municipal, que sancionou. Na outra lei, essa uma que eu li para os senhores, é a do vice-prefeito e do prefeito, com direito a receber o 13º. A outra lei, que também foi de 17 de dezembro de 2013, isso é documento, gente. Isso não é falar contra ninguém, não é nada disso, é documento que se encontra na Câmara Municipal, disponível para qualquer cidadão. Então, a lei seguinte é essa. Altera a Lei 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre fixação do subsídio dos vereadores. Ou seja, a primeira que eu li para os senhores dispunha sobre a fixação do prefeito e vice-prefeito. Essa agora dispõe sobre o subsídio dos vereadores, que tem quase a mesma redação. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores, e alterado pela Lei Complementar número 1833, 17 de dezembro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Essa aqui dos vereadores. Os agentes políticos que
trata o artigo 1º dessa lei, perceberão, ou seja, receberão o 13º subsídio, ela foi colocada 17 de dezembro de 2013, certo? Certo? Que é sobre a fixação do subsídio dos vereadores. Perceberão ou receberão o 13º subsídio a ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de atividade do ano. É a mesma redação. Parágrafo único, é vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013. Então, nós temos aqui a lei que cria no município de Carmo de Minas o 13º salário do prefeito e do vice, em 17 de dezembro de 2013, retroagindo seus efeitos em 1º de janeiro de 2013. Nós temos aqui a lei que cria o 13º no município de Carmo de Minas, para os vereadores, 17 de dezembro de 2013, o prefeito era o senhor Gui Junqueira Vilela, retroagindo seus efeitos para 1º de janeiro de 2013. Por quê? Para poder receber o 13º em 2013. Certo? Agora, a lei que nós votamos, no qual eu votei contra, foi a lei que só muda uma palavrinha. Só uma palavra. Nas leis de 2013, que criou, que já existe, que não fomos nós que votamos essa lei, não fui eu que votei para colocar o 13º para eu receber, para os vereadores receber, para o prefeito receber. Não fomos nós, não foi essa casa, não foi essa legislatura. Nós não votamos para criar o 13º em hipótese alguma. A lei que nós votamos e está em votação e que eu fui contra, ela só muda o seguinte: o artigo 4 passa a vigorar com a seguinte redação. Vocês memorizem tudo que eu falei das outras leis e agora vocês prestem atenção nessa palavra. É facultado aos agentes políticos receber o 13º. É facultado. Tanto para, não vou ler tudo de novo, porque é a mesma coisa. Tanto para o prefeito e o vice, quanto para os vereadores. Já vou encerrar, presidente. Então, senhores e senhoras que estão ouvindo esse pronunciamento desse vereador, façam, pensem, analisem bem. Não fomos nós que criamos. E também não existe, não está tramitando nessa casa um projeto para acabar com o 13º. Tanto é que eu fiz questão de deixar em cima da minha mesa uma pergunta: onde está o projeto de lei que acaba com o 13º? Porque eu falo aqui para vocês, senhores, se esse projeto entrar, eu voto a favor do projeto, para acabar com o 13º. Eu sou o primeiro a votar. Mas o projeto para facultar, como eu já disse e repito, eu não preciso de uma lei para falar para mim se eu devo ou não receber. Porque no Brasil tem a péssima mania de criar lei a todos os instantes. É uma lei em cima da outra. É direito. O vereador autor tem o direito, ele tem o direito. Tem, lógico que tem. Assim como eu tenho o direito de ter a minha posição. Agora, por eu votar contra
a faculdade de receber. Por eu ter no meu pensamento, no meu entendimento, que se eu quiser receber, eu recebo, se eu não quiser, eu não recebo, já é uma faculdade minha. Não precisa estar exposto em lei. E por isso, só por isso, a gente merece aqui, senhores, ser tratado como ladrão, como pilantra. Nós não podemos, a gente trabalha para o povo, mas a gente tem que ter o mínimo do respeito, porque nós estamos aqui defendendo o interesse da população. Nós não estamos aqui para roubar. Eu, graças ao bom Deus, eu comecei a minha carreira de serviço, de trabalhador, cedo. Eu, com 10, 12 anos de idade, eu levantava 4h30, 5 horas da manhã, entregava pão em 50 casas desse município, para 7 horas eu estar com o meu material escolar na porta do Gabriel Ribeiro, e eu carregava o meu material no saquinho de arroz Hugo Bom. E eu sempre me orgulhei. E hoje eu tenho condições de oferecer para o meu filho, com a graça de Deus, um estudo melhor que eu não tive. Mas até onde eu pude, eu cheguei com trabalho, com força, com satisfação. E hoje eu olho para o meu filho e no abraço de parabéns, eu falei para ele: filho, eu jamais vou te decepcionar. Foi para ele que eu falei. Eu tenho compromisso com meus eleitores. Eu tenho compromisso com o povo de Carmo de Minas. Porque a hora que vocês descobrir que eu roubei, descobrir que eu fiz alguma coisa errada perante a sociedade, vocês podem denunciar, podem me acusar, e eu vou ter que ser punido. Mas sejam justos. Sejam os mais justos possível. E outra coisa, além de dar, muito além, senhores, de dar satisfação para o povo, de dar satisfação para os eleitores, eu tenho mais obrigação ainda de dar satisfação para o meu filho, para a minha família, que são pessoas que convivem comigo 24 horas. E eles sabem da minha idoneidade. Agora, o meu coração, a minha mente, o que eu penso e o que o meu coração sente, só tem um que conhece. Ele sabe o que eu faço com o meu 13º, ele sabe o que eu faço com o meu salário, ele sabe o que eu faço da minha vida. Ele é conhecedor. Fica aqui o meu boa noite e o meu muito obrigado a todos. Eu tenho certeza, esse vereador, como os outros, não votaram a favor do 13º. Votaram, eu falo por mim, votei contra facultar. E, senhor presidente, eu gostaria de, nesse pronunciamento e fazendo uso das atribuições do regimento interno, não conceder a parte a nenhum dos meus pares, e que essa vontade minha seja mantida. Muito obrigado. Oh, mas aí não, senhor. Olha, quem está... Só um minutinho. É prerrogativa. Aí não, mas todos os vereadores têm direito de vereador Marcelo. É prerrogativa. O senhor, então, fala o que quer e... Vereador Marcelo. Posso, então, defender? Vereador Marcelo. Não, ué. Vereador Marcelo, por favor. Vereador Marcelo. Não, ele não concede a parte, vereador. Quem é o próximo? Ô, Marcelo, vai falar do caminhão de novo? Não, né? Então é retirada do projeto número 13 do Marcelo. Bom, agora eu tenho, né? Sobre não. Vereador Marcelo. 10 minutos só, senhor. Nem um minuto, vereador. O senhor não pode fazer isso. Vereador, o senhor está sendo
Senhor presidente, o senhor não está sendo justo. O senhor não está sendo justo. Eu vou voltar. Eu fui citado aqui. Não, não foi não. Mas peraí. Mas é lógico. Não foi, não. Marcelo, eu tenho direito de defesa. O senhor não foi citado. Na próxima reunião, Vossa Excelência pode se inscrever e falar. Na próxima reunião, Vocês já tem a maioria, vocês fazem o por favor, que quer. Ele falou quase 20 minutos aqui. Ele falou 20 minutos. Paralisa a reunião por 3 minutos. Mas está certo isso? Tem mais gente para falar aqui. Mais alguém inscrito, vereador? Tem. Vereador Carlos Eduardo. O assunto é encontro em Brasília. Tem a palavra. Senhor presidente, eu queria comentar um pouquinho aqui. Essa semana que passou, eu estive em Brasília com alguns vereadores e como a gente teve lá passar para o povo, eu acho que foi uma viagem bem produtiva e que realmente a gente foi fazer lá, porque o pessoal cobra muito de viagem, o que foi fazer, então é bom para esclarecer o que realmente eu fui lá. Além de conhecer os caminhos que a gente tem que, não tem como a gente buscar recursos e outras coisas se a gente não tiver esses conhecimentos, esses contatos, é uma forma de conhecimento, saber como funciona, porque é meu primeiro mandato, então a gente sente a necessidade disso. E passar aqui nessa viagem, eu tive com o deputado federal Eduardo Barbosa, que gentilmente nos levou até o Congresso, fizemos uma passagem lá para estar conhecendo, e eu tive a oportunidade de falar para ele, já que ele é um defensor das APAES, em relação ao nosso programa de intervenção precoce avançado, que é o PIPA. Eu sei que é um programa do governo estadual, mas ele, com um deputado estadual dele, talvez possa estar atentando para essa situação e ver a realidade que o município vive e em relação ao pagamento desse PIPA, que está atrasado, como a gente já sabe aqui, há 10 meses. São R$54 mil, né? Então, eu já aproveitei a oportunidade, além de fazer uma visita, de pedir esse favor para ele. E, já pegando um gancho, a gente teve lá no gabinete do Carlos Melles, onde a gente teve a oportunidade de encontrar com o Antônio Carlos Arantes, que é deputado estadual. Eu também fiz esse pedido para ele, tenho a documentação, já enviei esse pedido para ele através do WhatsApp, para a assessoria dele. Ele diz que vai mais rapidamente saber o que está acontecendo lá, e para que pelo menos tente, a gente sabe que não está pagando, que está segurando, mas que pressione um pouquinho para a gente tentar colocar as mãos nesse dinheiro que é de direito da APAE, desse programa de intervenção precoce. E até conversando com o Eduardo Barbosa, ele relatou que realmente, alguns falam que não estão pagando. Ele falou que está pagando, mas que não tem muito critério, né, para esse pagamento. Então, nessa conversa, a gente teve a oportunidade de falar sobre esse assunto para tentar trazer isso para o município. O senhor esteve presente também, a gente teve a oportunidade de estar no gabinete do nosso senador Anastasia, onde o senhor fez um ofício para a gente conseguir uma verba para o nosso polo esportivo, né? Deixou oficiado, deixou recebido pela assessora dele. Então, eu acho que foi uma semana produtiva, onde a gente pôde estar em contato, né, os deputados estavam, a maioria lá, até pelas discussões que tinha no Congresso. Então, para dar uma satisfação para a população, e acho que foi de grande valia, de grande importância. O Carlos Mendes eu realmente não consegui falar, porque ele estava em reunião com o Rodrigo Maia e com os ministros, pelo que o Claudinho falou, que é assessor dele, mas diz que provavelmente vem coisa boa por aí. Então, eu acho que foi muito produtivo e uma forma de esclarecer a população o que realmente é a minha intenção de estar em Brasília. Muito obrigado. Alguém mais, vereador? Vereador Cláudio Francisco. O assunto é limpeza pública, bairro Inhaxica, Palmela, Parque Gobi. Tem a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, aos ouvintes aí da rádio, aos internautas e ao público presente. Mais só para o senhor presidente, motivo aqui de esclarecimento, é para dizer, senhor presidente, que nós temos 2 pessoas que fazem a limpeza desses 3 bairros lá. Eles estão desde o começo do ano, e são os 3 bairros que os 2 lá
cuida do bairro da Palmela de Cima, Palmela de Baixo, Inhaxica e Parque Gobi. E o bairro, senhor presidente, principalmente o Inhaxica, com certeza está sendo bem cuidado. E semana passada o nobre colega fez uma indicação, né, falando da limpeza do bairro, mas talvez ele não tenha passado por lá. Mas o bairro, em questão de limpeza, melhorou muito, porque a gestão passada, realmente, os bairros, né, deixou a desejar, principalmente o córrego que passa no fundo lá. E na atual administração foi limpado o córrego que passa no fundo, porque estava no mau cheiro danado, então fez lá uma limpeza, melhorou muito, os bairros estão bem cuidados, são 2 pessoas que cuidam lá, né? E então entrou a chuva agora e tem que estar sempre presente, porque o mato cresce rápido, né? Mas em questão de limpeza, está sendo muito bem feito. Então, o nosso encarregado de obras aí está de olho. Quando precisa, manda mais aí lá uns 2 daqui do Carmo para entrar com a roçadeira, para estar ajudando. E, com certeza, melhorou muito. Então, os meninos lá estão de parabéns. E o nosso encarregado de obra também, que está de olho lá. Obrigado, senhor presidente. Acabou, vereador Carlos? Então, a ordem do dia... Projeto de lei complementar número 12, do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 12/2017. Dispõe sobre a criação de cargos e vagas de livre nomeação e exoneração no quadro de servidores da Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fique criado o cargo e vaga que passa a integrar o quadro geral de cargos de provimentos comissionados do anexo 1A e atribuições 4, cargos de provimento em comissão da Lei Complementar 1696, de 14 de fevereiro de 2007, que institui o plano de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Carmo de Minas da outras providências. 1. Gerente de Serviços Administrativos de Saúde. A. Objetivo: avaliar, controlar e executar projetos, planos, programas, atividades e ações inerentes à sua área de atuação, efetuar controle de atividades burocráticas e administrativas do setor de saúde. Escolaridade livre, recrutamento amplo, peculiaridade, será também admitida a escolaridade em nível técnico. Vencimento, nível CC4, conforme anexo 1A da Lei Complementar 1696, de 14 de fevereiro de 2007. Artigo 2º. Os cargos e vagas previstos no artigo 1º da presente lei será preenchido por livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento anual. Artigo 4º. Entra essa lei em vigor na data de sua publicação. Carmo de Minas, 27 de outubro de 2017. Yuri Vaz de Oliveira, Prefeito Municipal. Timas Ferreira de Oliveira, Gerente do Departamento Municipal de Administração. O projeto está em discussão. Pela ordem. Na verdade, eu retirei esse projeto para segunda-feira passada, porque estava dando muito. A gente estava achando que fosse um projeto da dengue. Então não é nada disso. Eu estive hoje lá, até o projeto da dengue chegou hoje, então é outra coisa. Isso aqui, eles estão criando esse cargo de gerente de serviço administrativo da saúde. A bem da verdade, eles não estão contratando, eles estão criando, porque é o João Paulo, ele já é assistente administrativo, ele vai sair dessa área para ir para este cargo. Aqui eles estão criando, porque parece que ele vai desempenhar outras funções importantes, por exemplo, motoristas, viagens diárias, hora extra, enfim, ele não vai ter dia e não vai
e não vai ter hora. Lógico, muito bem entendido. Liga para ele sábado, 11 horas. Ele tem que... Não que ele vá a trabalhar mais 24 horas por dia. Não é isso, não. Eu digo assim que a hora que qualquer um der uma ligadinha para ele, ele que tem que resolver isso aí. Então, vou falando mais uma vez, eles não estão contratando mais um, eles estão criando esse cargo. Obrigado. O projeto passa em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei número 10 de 2007, senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Projeto de lei complementar número 10/2017. Altera a lei número 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores. A Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da lei número 1807, de 3 de setembro de 2012, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, alterado pela Lei Complementar 1833, de 17 de dezembro de 2013, passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. É facultado aos agentes políticos que trata o artigo 1º dessa lei perceber o 13º subsídio, que poderá ser pago no mês de dezembro de cada ano, proporcional ao efetivo exercício de suas atividades no ano. Parágrafo único. É vedado o acréscimo de qualquer outra gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme o artigo 39, parágrafo 4º da Lei da Constituição Federal. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de publicação, revogando a Lei Complementar 1833, de 17 de dezembro de 2013. Carmo de Minas, em 1º de novembro de 2017, projeto de autoria vereador Marcelo Dias de Castro. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Essa única fala do senhor vice-presidente, o senhor Marcos, não muda nada. Ele falou. Isso não importa se esse projeto foi regulamentado em 2013, 2014 ou agora, não difere nada. Isso não muda nada. A única coisa que muda para os olhos da população é quem vai pegar ou não. É a única coisa. Só. Não adianta tentar enganar. O povo sabe disso. E Vossa Excelência esqueceu de ler, porque não era conveniente para o senhor ler o seguinte: o projeto de lei 20 de 2013, eu estou cego, altera a lei número 1807, de 3 de setembro de 2012, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, que foi submetido à discussão onde o vereador Marcelo Dias de Castro, isso em 2013. Vossa Excelência a deveria ler. E ele se manifestou o seu voto contrário, pois entende que o município passava por uma dificuldade financeira, visto ainda que restava 172 mil. Bom, enfim, tanto eu votei contra o 13º para nós, vereadores, como eu votei contra também para prefeito e vice-prefeito na época, que era o senhor Gui e o senhor era o Gabrielzinho, que Vossa Excelência aqui também, mas deveria ler, porque a gente tem que ler o que é certo, né? Mas quando não convém, o senhor não leu. Então isso aqui é de 2013, eles pegaram essa ata aqui para ver se eu realmente, se lá em 2013, se eu realmente tinha votado contra. Está aí. Quando a gente tem uma linha
quando a gente tem uma conduta, não muda. Isso passa 5, 10 anos. Então, isso é só para que o povo ficasse sabendo. Na verdade, o pronunciamento que foi de Vossa Excelência foi quase 20 minutos. Eu acho que nós temos que rever esse regimento, porque senão fala aí uma meia hora, né? Eu acho que tem todos aqui. Eu acho que tem que ter um limite na sua, porque o povo não é obrigado a ficar aí escutando isso aí, essa retórica. E na verdade, o que Vossa Excelência quis dizer é passar para a população que isso foi regulamentado em 2013 e não agora, certo? Mas tudo bem, o povo, apesar que eu acho que tem muita gente que não dá muita importância, só que tem muita gente que sabe, mas no meu modo de entender, no meu modo de ver, isso não muda nada, se foi criado lá ou aqui. E quando Vossa Excelência fala que foi um projeto do prefeito, é bom a gente falar certo. Isso foi um projeto da mesa diretora, que na época era o senhor Éder, o senhor Luciano e o senhor Camilo. Foi um projeto da mesa diretora aprovada aqui e o prefeito na época sancionou. Mas a fala seria isso. A fala. Então, não vamos culpar só o prefeito. Pegou. Eu votei o quê? Contra? Eu acho que não. Mas ele quis. Mas então foi um projeto da Câmara e sancionado pelo prefeito. Vossa Excelência quer justificar o injustificável. Isso, e mais uma vez, para não ficar aquela retórica, eu não poderia entrar com outro projeto, senão esse, porque se eu entrasse com um projeto restringindo, ferindo direitos, seria passivo de inconstitucionalidade. O projeto já estava engavetado. Então, eu simplesmente entrei com esse projeto facultando o direito. Eu sei que já está regulamentado, mas mais uma vez, enfatizando, é para que dê publicidade, para o povão ficar sabendo, para o povo vir aqui. É isso. A finalidade é única e exclusivamente. Então, quando o senhor escreveu ali, onde que está o projeto para acabar com o 13º? Pelo amor de Deus, o senhor é um vice-presidente. Desde quando eu entrei com esse projeto aqui, finalidade não foi extinguir o 13º, acabar, porque mesmo porque é lei, chancelado pelo Supremo, que eu não concordo. Aí já entra num campo da moralidade. Mas que eu não. Então foi simplesmente isso. Acabou. Agora, Vossa Excelência está bastante irritado. Eu até entendo, porque realmente foi uma sessão aqui, acalorada. Agora, eu entendo isso, toda pessoa que entra na vida pública, ela está sujeita. Eu sou vereador. Infelizmente, amanhã eu posso ser, você é um vagabundo. Eu sei que tem muitas palavras que são fortes, mas, infelizmente, nós escolhemos essa vida e estamos aí. Obrigado. O projeto continua em discussão, senhor presidente? Continua. Então, dentro da discussão desse projeto, eu quero só relatar que
todos os 2 projetos, eu não dei a autoria como sendo do prefeito Gui Junqueiro Vilela, pois eu li os projetos e nele está explícito que a Câmara Municipal de Carmo de Minas, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona essa lei. Então, foi a Câmara Municipal, através da mesa diretora. E quando eu fiz o meu pronunciamento, e quando eu pedi para que não fosse aparteado, é pura e simplesmente que eu sabia que na discussão do projeto já seria discutido, já seria falado. E também, o direito de cada vereador aqui tem que ser muito respeitado. Assim como o direito do vereador apresentar, tanto é que na minha comissão eu dei parecer favorável para esse projeto vir aqui para o plenário. Então, jamais da minha pessoa querer intrigar, tanto é que todo esse seu pronunciamento, vereador Marcelo, eu faço essas palavras que o senhor disse. Que tudo que o senhor falou faz sentido, que não se pode fazer o projeto para restringir, porque o projeto pode causar uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. Tudo isso eu entendi que o projeto não está acabando com o 13º, só que a gente tem que dar notariedade para o pessoal saber que nós não estamos votando a favor do 13º. Nós estamos votando para facultar, como o senhor fez o projeto, a receber, e para facultar, a gente tem a posição da gente. É somente isso. Obrigado. Só uma colocação. Eu não vou comentar a sua fala, não, para não alongar, mas eu tenho hora que eu não te entendo. Você tem hora que você vai para um lado, você vai para o outro lado, você tem que ter uma linha. Porque na reunião passada, o senhor falou que eu não poderia entrar, que onde se viu que esse projeto eu estaria facultando, que isso aí já era regulamentar. Agora o senhor vem agora falando que tudo que eu falei aqui, bom, enfim, mas isso aí já... Eu não falei, eu falei sim, que era um projeto que não fazia sentido. Mas o direito do senhor entrar eu jamais questionei. Tanto é que eu dei parecer favorável para entrar aqui, mesmo contra os pareceres jurídicos que foram pedidos nesse projeto. Mas da comissão a qual eu fiz parte, para vir a plenário, dentro da normalidade, o vereador tem sim o direito de trazer o projeto, assim como os vereadores têm o direito de votar. Obrigado. A única coisa que eu esqueci de ler aqui, agora eu nem sei aonde que está, mas Vossa Excelência leu, vocês leram, que está aqui na minha fala, porque, mais uma vez, é facultativo. Nossa Senhora, essa palavra cansa a gente. Então, mas aqui na minha fala, eu falei que o povo jamais pode ser enganado. Eu votei contra e nunca peguei. Porque se eu quisesse, olha bem, como eu votei contra, e se eu quisesse pegar, eu pegaria. Tanto é que já fala. Então, seria uma sacanagem da minha parte, seria uma incoerência eu aqui chegar, isso aqui está aqui. Porque na época eu fui a questionar, Vossa Excelência vai votar contra, mas vai pegar. Eu falei, não, eu não sou de outras laias, não. Eu não peguei, eu votei contra e nunca peguei. Porque senão eu estaria enganando o povo. O projeto está em votação. Pela ordem, presidente.
Sim. Eu gostaria também de comentar, mas o que eu já comentei na outra discussão, né? Eu, como o vereador Marcelo tem o entendimento dele, eu tenho o meu. Já entendo que da forma que está é facultativo, não sou obrigado a receber, como ele não recebeu os 4 anos, é simplesmente fazer um ofício, colocar na Secretaria da Câmara, que não vai receber do 13º, conforme ele fez. Por isso eu voto contra esse projeto deles, facultando uma coisa que já é facultada. Para mim já me sinto. Se eu quiser não receber, chego na Secretaria, protocolo um documento, como ele fez, e não receberia do 13º. Tá, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam com esse projeto permaneçam como estão. Projeto rejeitado. Em segunda discussão também, o projeto de lei número 11, também do senhor vereador Marcelo Dias de Castro. Projeto de lei complementar número 11 de 2017, altera a lei número 1808 de 3 de setembro. Presidente, eu peço dispensa da leitura para se tratar de... Só nessa última segunda-feira, é jogo. Mas é não tem discussão, não. Ele está só pedindo dispensa da leitura. Para se tratar de segunda discussão. Não, mas porque já leu, depois vai para a discussão. Tá, tudo bem. Os vereadores concordam com a dispensa da leitura? Passa em discussão. Certo. Era para mim falar, acho que alguma coisa nessa última segunda-feira, mas estava aquele tumulto, eu tive que sair, não deu. É jogo rápido. Não seria coerente da minha parte eu votar contra o 13º nosso e votar a favor do 13º do prefeito e vice. Então, eu tenho que seguir uma linha só. Principalmente ainda, o prefeito, eu não sei exato, parece que ele recebe 14,5, 14,600, é mais ou menos isso. E o vice a 4.000 Então, eu gostaria, a mesma fala que eu tive em 2013 com o prefeito na época, que era o Gui, eu estou agindo da mesma forma, da mesma maneira. E entendo, ele que ele sempre falou que é do lado do povo, então eu gostaria de ver se ele realmente demonstrasse isso e abrisse mão para que esse dinheiro do prefeito e do vice fosse para a área da saúde. Obrigado. Só uma pequena. Ele também tem, assim como nós, vereadores, hoje temos a prerrogativa de não receber, o prefeito e o vice também tem essa prerrogativa. O senhor tem essa informação? Tem. Quer dizer que ele pode abrir mão, como o vereador Marcelo faz. O vereador Rony também fez esse ano. É a primeira vez que Não. Então, a minha pergunta minha é essa. O prefeito e o vice também, se ele não quiser receber, ele não recebe. Normal. Não. Se ele quiser abrir mão, ele pode. Mas se ele quiser, por exemplo, pegar e dar um destino adequado que ele achar também? Pode. Pela ordem, senhor presidente. Então, essa é uma discussão acalorada, a gente sabe. Então, como o Marcos falou, a gente votou aqui para facultar dessa vez. Então, se eu peguei, se eu não peguei, eu acho que é uma discussão aqui que a gente vai longe, porque se a gente for analisar até coisas do passado, né, analisando atos, analisando palavras, é complicado. Talvez a gente faça a mesma coisa, o vereador Marcelo e outros vereadores façam a mesma coisa, só que de formas diferentes. Vereador Eduardo, deixa eu só fazer um pequeno pedido. A palavra peguei dá uma impressão muito ruim. É receber ou não? Porque pegar parece que está pegando uma coisa que não é da gente. Receber o subsídio. Obrigado. Perdão, então, receber o subsídio. Então, talvez a gente faça de forma diferente, entendeu? Isso é o meu pensamento.
Não, eu concordo. E tem gente que fala que eu fico em cima do muro. Não fico, eu só tenho a minha linha de raciocínio. Entendeu? Falei com o vereador Marcos na viagem, converso muito com o Marcelo. Então, na votação, votei para a gente, né, a favor de facultar. Cada um dá um destino. Quer pegar, né, quer receber o subsídio, recebe. Não quer, não recebe. Entendeu? Talvez cada um faça de uma forma. Talvez um vereador receba e dê um destino fazendo uma doação. Eu não vou falar o que eu... Né, e não tem vergonha de falar para ninguém, não. Votei a favor de facultar e recebi o 13º. Por sinal, recebi até antes da votação. Porque eu já tinha sido paga a primeira parcela. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, não. Só que eu não sei se eu posso me autopromover, isso aí a gente tem que tomar cuidado. Mas o 13º já tem destino. Como é que eu ia passar por cima de uma coisa que já foi firmado? Entendeu? Então, eu só queria fazer uma pergunta, porque às vezes eu sou lento de raciocínio. E eu vou deixar isso aqui para o futuro, vocês vão perguntar. Quando vocês falam de moralidade, eu queria saber o que vocês falam. O que é moralidade para vocês? Parabéns, Dudu. Eu queria Parabéns saber o que é moralidade. Porque o moral, é lógico que é diferente do direito, mas moral, para mim, é o que é certo e é errado. A ética rege alguns princípios. A moral é o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então tem várias formas. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas a gente vai estender e vai ficar acalorada a discussão. Porque moralidade é complicado. É moral, então, a gente não receber o 13º. Mas a gente viajar, às vezes, sobrar um dinheiro e colocar no bolso, isso seria moral? Uhum. Seria moral? Ou certo, a gente teria que devolver esse dinheiro ali? Então é uma discussão complicada, acalorada, que na minha concepção, eu já tinha firmado com algumas pessoas, já tenho direcionamento para esse 13º, então eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso não. Mas eu votei para ser facultado, cada um faz o que quiser, recebe da forma que quiser receber, entendeu? E direciona da forma que quiser direcionar. O que eu posso garantir e assinar embaixo, certo? Da mesma forma que o Marcos falou, eu tenho filhos, eu tenho que prezar e dar satisfação para eles, disso do que eu faço aqui, né? Então, o que eu posso assinar, e que muita gente sabe aí na população de Minas, que com certeza ele não fica no meu bolso. E a consciência tranquila, seu vereador? Ela mostra a moralidade e o seu caráter. E eu falei com algumas pessoas, eu não tenho. Peraí, mas você votou numa coisa e está fazendo outra. Não, senhor. Eu votei exatamente para facultar. E se faculta, eu pego ou não pego. Certo? Exatamente, recebo, pego, perdão. Não, mas, então é o que eu falo. Agora, moral é complicado a gente falar. Então vem de cada um de que é certo e o que é errado. Entendeu? Se para um é certo fazer uma viagem e o restante colocar no bolso, será que é moral isso também? Será que não engloba nesse 13º que a gente está falando? Então é complicado, a gente tem às vezes até decoro para falar, né? Mas é complicado, a gente às vezes fica engasgado com certas coisas, cada um pensa de um jeito, recebe de um jeito, a gente transforma. E eu até vou mais longe ainda, tem tanta coisa para a gente preocupar na cidade, eu sei que o 13º a gente tem que rever isso sim, mas a gente está batendo várias reuniões na mesma tecla e tem muita coisa para se fazer. A gente sabe que ficou... Não foi o 13º, não. Foram 900 mil reais em conta da saúde, enquanto a população passava dificuldade. Não são 10 ressonâncias magnéticas, não são 100 ressonâncias magnéticas. São 900 mil que não foram fiscalizados corretamente. Então, o que me falam disso? Entendeu? Então, é muita coisa para a gente fiscalizar. Eu sei que é um assunto delicado, mas é o que eu penso. Entendeu? Eu corro atrás, discussão de horário que teve aqui também, se a gente trabalha, talvez o nobre colega foi mal interpretado, mas eu entendo justamente o que ele fala, e eu ia falar isso antes dele aqui, por tomar a palavra, ele chegou e falou, não falo que a gente tem que fazer serviço de tampar a goteira, de colocar um meio fio, né? Ele fala, né, quando ele comentou de trabalhar 24 horas, que a gente sabe de gente batendo na porta, mas não é só isso não, no meu consultório, às vezes eu reúno com algumas pessoas da sociedade para debater até 9 horas da noite. Entendeu? Então não preciso ficar falando isso para ninguém, não tem que ter ponto eletrônico para fazer isso. Então eu falo, discordo em parte do Marcelo, às vezes dos 9 vereadores, não porque eu estou em cima do muro, não, porque eu tenho a minha opinião. E outra, os votos que eu tive, eu garanto para vocês que eles estão ali atentos e muita gente concorda com o que eu estou falando aqui.
Entendeu? Eu convenci eles dessa forma, que eu teria uma atitude, uma postura aqui dentro, e estou tendo essa postura. A minha postura é essa. Entendeu? Muito obrigado. Pela ordem. Eu pelo menos gostei de Vossa Excelência, que foi bem incisivo, foi bem enfático, que votou a favor e falou, pegou o 13º, né, porque o senhor não poderia, que eu acho que não é da sua índole, falar que, não, eu não pego e pega. Então, né, eu acho que fica, mesmo sendo, mas a gente tem que ter uma linha agora. O senhor, eu acho que citou aqui para nós dois, o que a gente acha com o sinal de moralidade. Carlos Eduardo, eu não sei se o senhor, se eu te ofendi aqui na minha fala. Eu sempre tive essa linha. Agora, moralidade para mim é ver aquela turma ali, 70, 80 pessoas, falando, demonstrando que não era para a gente pegar, e nem por isso que eu já, há muito tempo, já que eu não pego, só esta Câmara passada, ela simplesmente pegava o 13º, nessa não. É 13º e mais férias. Então, quando o senhor fala em moralidade, eu acho que é ter essa do ter sempre lutar em prol da população, mas sem demagogia, porque eu não sou. Né, se outros aqui são, né, eu não sou. E acho que eu tenho um pouquinho de moral para falar, que foi o único vereador na história do Carmo que voltou agora. Então, até isso, não pegar, acho que o 13º, viajar nesse mandato passado. Eu viajei pouco, eu viajei 4 vezes, senhor vereador, 4 vezes, e olha bem, devo ter gastado com diária 9 mil, ou 9,5, e trouxe de benefício para o nosso município 365 mil. A segunda-feira, e sempre agindo aqui com a maior transparência, com a maior ética, e sempre escutando, sim, porque nós fomos eleitos, pelo povo. Se os seus eleitores, se eles não acham isso aí que é importante ou não, os meus sim acham. Então é sempre naquela linha, é sempre agindo com ética, transparência e sempre lutando pelo interesse do povão. É o quê? É saúde, principalmente, é saúde, segurança, assistência social. Agora, o senhor falou, mas aí vai lá para BH e essa sobra. O senhor pode ter a referido para outros, porque eu fui 4 vezes. Eu fui uma vez por ano. Uma vez. E nesse ano eu fui 3 vezes. Que isso já vem de encontro já com o meu projeto, que é limitando de 4 em 4 meses. Então, eu acho que essa fala, a do senhor, para mim e para o Rony, eu acho que eu não sei o que Vossa Excelência quer dizer. É um direito de Vossa Excelência. Aqui é pregar, acho que o 13º, um terço, pega e faz uso dele. Mas não venha com insinuações. O que é moralidade para nós? Mas pelo amor de Deus. O senhor foi... Eu só perguntei ao senhor... Não, infeliz não, eu só fiz uma pergunta, o que é moralidade? Porque você não pode, a sua moral, o que é certo ou errado, não justifica o que é certo ou errado para mim. Agora que eu luto pelo povo, isso aí está na cara. É quando eu falei de 13º, o povo sabe aonde vai o 13º. Certo? É isso que eu estou falando. Eu só perguntei, a pergunta que eu fiz pode até pegar na gravação, o que os senhores falam de moral. É só isso que eu perguntei. E depois eu fiz a minha fala do que, né, de moral. Tem uns que acham de um jeito, moral é o certo e errado para cada um. Agora, se o senhor falar de ética para mim,
Aí eu já vou discordar, né? Porque a ética segue algumas regras, alguma coisa de acordo com a sociedade. Agora, a moral, no que a gente fala aqui, é o que é certo e o que é errado. Para você, talvez o certo e o errado seja uma coisa, para o Rony seja outra, para mim seja outra. Então, quando a gente fala de moral, é complicado. Ué. A gente generalizar todo mundo falando da moral é complicado. Por isso que eu perguntei. Porque quando fala tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém. É isso que eu estou falando. Cada um tem seu ponto de vista, então julgar a moral do outro é complicado, porque eu não gostaria que julgasse o que eu estou fazendo certo ou errado. Eu tenho meus princípios, eu aprendi isso em casa, então colocar o que é certo e errado para mim, eu não concordo. Né? O senhor tem também, mas a pergunta que eu fiz, voltem aí, pode vir até em ata depois. Acho que a gente tem que voltar ao assunto do projeto, que está estendendo. Né? Só para encerrar, eu sei que é um conceito amplo, uma realidade, mas gente, você tem que agir, nós somos o quê? Bom, engenheiro, políticos, então a gente tem que andar em cima já daquela linha, a gente tem que ter o que? A gente tem que escutar o povo, ver o que está ruim, o que pode ser melhor. Então, acho que já está bem explicado. Eu acho que é isso. Nós não vamos conseguir chegar. Segundos. Se eu não estivesse importando com o povo, eu tenho um projeto social há 15 anos, que vários anos desse aí nem recebi. Entendeu? Então, se eu não estivesse importando, não estivesse correndo atrás, é isso que eu estou falando. Eu só perguntei de moral por isso, porque mas eu tenho os meus princípios, as minhas ideias e até faço muito pelo povo, eu acho. Então, voltando aqui, o projeto de lei que... qual a palavra aqui? Não, a palavra chave aí, que faculta. É o projeto que faculta o prefeito e o vice receber o 13º. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto é rejeitado. Nada mais havendo, dou por encerrada a sessão da Câmara Municipal. Boa noite a todos e a todas.